Gostaria, de convidar os irmãos. É um dos textos, até que o nosso irmão Mário Machado, ele compartilhou e me chamou a atenção a respeito daquilo que foi falado e também condiz bastante com aquilo que também nós temos estudado. É um texto em Atos capítulo 17, versículo 5 até o versículo 7, até o versículo 9, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 5 até o versículo 9. Que fala assim a palavra de Deus, os ali em Tessalônica, Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. A ideia na qual nosso irmão compartilhou ali foi a respeito da revolução com que estes irmãos causaram ali onde eles estiveram. A forma como que eles viveram ali em Tessalônica, nós sabemos, estudamos, não sei se os irmãos lembram, quando a gente fez o estudo ali sobre a igreja em Tessalônica, sabemos de que Paulo ele não pôde ficar muito tempo ali, ficou, pelo que nós vemos anteriormente ali, 3 sábados que ele conseguiu ficar ali com eles, e depois ele acabou meio que tendo que sair fugido ali do local. Mas é importante, assim como o nosso irmão ontem, Adonias, ele estava falando, o impacto que gerou naqueles irmãos, mesmo Paulo não ficando lá com eles, mas o impacto que o evangelho gerou naquele ambiente. E aqui nós observamos, pelo que nós vemos, o evangelho em cima de vidas transformadas, ele gera um impacto no ambiente onde as pessoas se encontravam. Aqui nós vemos o povo, como que eles ficavam transtornados ao ver aquelas pessoas anunciando e dizendo as verdades da existência de somente um Deus em Cristo Jesus. E eles não tinham nenhum pingo de receio de estar falando sobre isso, por mais de que às vezes as pessoas à sua volta pudessem gerar problema para eles. Como a gente viu aqui, eles mostraram diante das autoridades, falando assim: olha, eles estão dizendo que existe outro rei, sem ser César. E nós estamos falando, não estou falando nem de questão de leis morais, de questões de costumes, nós estamos falando até mesmo de leis civis. E ali estas pessoas, elas não se importavam com essa questão. Simplesmente a preocupação maior era anunciar o evangelho e viver o evangelho. Ontem, o nosso irmão Adonias comentou um pouco sobre isso, falando sobre a vivência destes irmãos ali naquele local. Não somente anunciando, mas a vivência destes irmãos. Isso nos faz refletir de que o evangelho, ele transforma o ambiente, ele altera todas as coisas que antes estavam em ordem. O evangelho é algo dinâmico, é algo que flui na vida das pessoas, fazendo com que as coisas virem do avesso, porque está em ordem
é seguirmos o curso natural da nossa carne. Estar em ordem é quando nós seguimos o curso natural da nossa vida. Isso que é estar em ordem. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele não vem para deixar as coisas em ordem. Ele vem para poder bagunçar todo esse nosso sentimento humano, sentimento carnal, e transtornar todo o ambiente. Porque ele vai dizer coisas que a nossa carne vai discordar. Porque ele vai dizer coisas que a nossa filosofia pode até mesmo discordar, o senso comum das pessoas possa discordar, mas ele vai falar aquilo que é diferente daquilo que esperávamos. E ele tem de ser assim. E ele precisa ser assim. Então, quando nós vemos na igreja, nesse exemplo da igreja aqui de Tessalônica, por mais que por um momento, por um breve momento, onde eles puderam vivenciar ali com Paulo, mas a vida deles foram transformadas de tal maneira a impactar aonde eles estavam. Eles eram pessoas dignas do seu nome, de serem denominados, chamados cristãos. Pessoas que não tinham o menor receio, não tinham a menor dúvida de exercer o seu chamado para serem cristãos. É o que nós observamos, na palavra de Deus. Os irmãos possam me corrigir, mas se não me engano foi mesmo em Antioquia, aonde foi pela primeira vez a igreja foi denominada, as pessoas de fora chamavam eles de cristãos. Não precisou deles inventar esse nome, não precisou deles se autoproclamarem, não precisou da igreja se autopronunciar, falar assim, olha gente, nós somos cristãos, não precisou de nada disso. Mas simples forma de viver daquelas pessoas, quem estava em volta olhavam para eles e falavam assim, olha, ali há cristãos, que o significado da palavra são pequenos cristos. Ali há pessoas que procuram se parecer com Cristo, ali há pessoas que procuram a viver como Cristo viveu. E muitas das vezes, como nós falamos hoje pela manhã a respeito da obediência incondicional, nós não estamos vivendo conforme Cristo viveu, porque nós procuramos viver a nossa vida. Estamos mais preocupados com a minha vida. Eu estou mais preocupado com as minhas coisas. Eu estou mais preocupado em satisfazer os meus desejos. Eu estou mais preocupado em alcançar o meu plano, o meu sonho, aquilo que eu tracei na minha vida bonitinha, tudo certinho, porque eu tenho um plano e eu não gosto que o meu plano saia daquilo que eu planejei. Mas eu não estou querendo viver como Cristo. Porque Ele mesmo disse, viver conforme eu vivo, vocês precisam renunciar àquilo que vocês têm. Vocês precisam renunciar àquilo que vocês desejam. Vocês precisam renunciar à sua própria vontade. Por isso que Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue. Tome sua cruz e segue. Então, quando nós vemos essas pessoas aqui sendo transformadas, como nós refletimos hoje também pela manhã, de pessoas com o coração dedicado para a obra e para a missão, pessoas que são transformadas a tal ponto de parar e pensar de que é muito mais importante espelhar a Cristo na sua vida do que constituir os seus bens materiais. São pessoas que colocam em primeiro lugar a vontade de Cristo e a vontade do reino de Deus e da obra de Deus. E muitas das vezes nos faz refletir, porque todas as coisas Deus Ele nos tem dado para um único propósito, que é a glória dele. Os nossos bens é para a glória dele. A minha família é para a glória dele. Mas nós não queremos usar os nossos bens para a glória de Deus.
Nós não queremos entregar os nossos planos para a glória de Deus. Isso me chamou muita atenção quando o nosso irmão Mário, ele utilizando um exemplo, e ele falou muito disso, até porque percebi pelo fato de ser algo pessoal para ele, da sua própria vivência. E ele simplesmente dando exemplos, como um exemplo prático, falando de pessoas que transformam um local, porque são pessoas que vão olhar para o lado e ver a necessidade das pessoas, e movidos pela compaixão pelas pessoas à sua volta, não irão negar o apoio, o acolhimento e o amor para aqueles que estão à sua volta. Eu percebi quando ele simplesmente citou como exemplo, até mesmo de uma família ou de uma mãe solteira, não tem onde deixar o seu filho. Achei interessante a forma como que ele usou esse exemplo. Ele falando como nós, como cristãos, pessoas que devem estar prontas para acolher a necessidade das pessoas, daqueles que precisam. Ele dando o exemplo, assim, por que nós não vamos lá e acolhemos a criança? Enquanto está trabalhando, deixa que eu olhe, deixa que eu cuido. E ali já é um ponto de até mesmo você estar ensinando e anunciando a respeito do Evangelho para aquela criança. Em vez de estar nas ruas, em vez de estar indo para outro caminho, principalmente, dando esse exemplo, principalmente em áreas mais carentes. E é interessante porque ele fez esse comparativo falando que muitas das vezes nós não abrimos a nossa casa para isso porque eu estou preocupado com meus bens, porque eu estou preocupado com o meu sossego, porque eu estou preocupado com a minha paz, porque eu estou preocupado, como ele falou, do meu sofá novinho. Ai, porque essa criança vai vir, vai subir em cima, vai sujar aqui, vai dar tanto trabalho, vai sujar essa casa, mas eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com as minhas coisas, na minha vidinha monótona. Porque eu não quero transtornar a sociedade, porque eu não quero transformar a sociedade, eu só quero viver a minha vida em paz. Eu só quero viver a minha vida em paz. E às vezes eu deixo de abrir as portas da minha casa para apoiar quem precisa, para dar um apoio a quem necessita, porque eu não quero me envolver no problema das pessoas, aí é problema deles. Porque senão eu vou trazer problema para mim, vai dar trabalho, isso, vai dar dor de cabeça, e eu não quero isso para a minha vida. E muitas das vezes, como nós falamos hoje de manhã, que a missão não é lá fora. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer a missão aonde nós estamos, aonde nós vivemos. E muitas das vezes eu deixo de fazer a missão aonde eu estou, porque eu não quero sair do meu sossego. Eu não quero perder a minha paz, eu não quero perder a minha tranquilidade. Nós não queremos perder isso. Mas a respeito desses irmãos aqui, eles não tiveram esse problema. Eles não quiseram evitar o problema. Não, vamos ficar quietinho aqui, irmãos. Vamos só então entrar para dentro de casa. Não vamos falar nada com ninguém não, para não dar problema. Senão, se a gente sair por aí falando de Jesus, é o único rei e tal, vai dar problema para a gente. Vamos ficar quieto. Vamos ficar quietinho na nossa vida. Porque eu tenho minha família. Eu estava pensando lá no meu trabalho ali, eu estava querendo arrumar uma casinha, um bem. Se eu começar a mexer com isso agora, rapaz, não vai dar certo. Mas esses irmãos ali em Tessalônica, eles não se preocupavam com isso. Não era essa a preocupação deles. Eles transtornaram o ambiente onde eles estavam. Eles não se preocuparam com os problemas que eles iriam enfrentar. A única coisa que eles se preocuparam era viver a Cristo. Por isso que eles foram exemplos para toda uma região, como Paulo escreveu na sua carta, como nosso irmão Donias leu ontem. Os nossos queridos irmãos de Tessalônica. E isso, meus queridos, é tão somente a atitude que Cristo teria em nosso lugar. Com certeza Cristo não seria daqueles que iria se preocupar mais com seus bens materiais, com seu plano, com seus sonhos, do que atender a uma alma necessitada.
do que atender uma alma que precisa de apoio. Cristo, ele não iria pensar duas vezes. E tem diz a história, né, que eu já vi outros irmãos também utilizando como exemplo, sobre a história do Alexandre o Grande, né? Sabemos de que Alexandre o Grande era um grande conquistador. Ele conquistou um grande império, e ele era conhecido pela sua bravura, sua determinação. Ele é famoso, tanto que até hoje é lembrado, o grande conquistador Alexandre. E aí, ao saber que ele tinha um soldado na frente de batalha que estava gerando problemas, que foi chamado à sua presença, para ele mesmo falar direto com aquele soldado, chamar a atenção dele, corrigir ele. E aí, quando chega diante de Alexandre o Grande, ele simplesmente pergunta: qual é o seu nome? E o soldado fala: meu nome é Alexandre, mesmo nome. E então ele, numa atitude firme e furiosa, ele diz para aquele soldado: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Somos cristãos. O que significa cristãos? Que somos pequenos cristos. Mas se eu não estou disposto a viver como Cristo, será que nós somos cristãos? Será que nos encontramos na mesma situação? Ou eu mudo de atitude, ou é melhor eu não me considerar mais como cristão, porque eu não estou vivendo como Cristo. E quando a pessoa vem falar para mim, fala assim: meu filho, mas olha só, você precisa olhar para Cristo e ser como Ele. Eu falo assim: não tem nem condição, Cristo é outro patamar, eu sou outra pessoa. Esquece. Se eu tenho esse tipo de atitude, somos cristãos? Carregamos esse nome como cristãos? Realmente levantamos essa bandeira de sermos cristãos? É momento de parar e eu preciso olhar para mim e refletir: ou eu mudo de atitude, ou eu tenho que mudar de nome. Não sou cristão, eu só acredito, sou crente. Cristão? Pequeno Cristo? E aqui, quando olhamos, né, para estes nossos irmãos ali em Tessalônica, é interessante um textinho tão pequeno como este, mas a coragem desses irmãos. Eles não se importaram com aquilo que eles viveram. Eles não se importaram com a situação na qual eles se colocaram. Mas eles simplesmente se importaram em anunciar a Cristo e viver a Cristo. Eles não se importaram em causar transtorno ali para o local. Eles não se importaram em pensar de que haveria problemas para eles. Eles simplesmente tinham o desejo de anunciar e de viver a Cristo na sua vida. Irmãos, uma breve, pequena reflexão, mas que nós possamos, queridos, estarmos olhando para isso e olhando para a nossa vida, nos perguntando sempre: o que será que eu estou buscando para a minha vida? O que tem sido o ponto-chave para a minha vida? O que tem movido o meu coração, no meu acordar, no meu dormir? O que será que mais me motiva? É eu planejar mais uma aquisição? Somos, às vezes, vivendo preocupados mais em ajuntar tesouros na terra do que tesouros dos céus. Estamos vivendo mais preocupados em ajuntar as nossas coisas terrenas aqui do que estender a mão para quem precisa. Que nós possamos, irmãos, juntos, estarmos buscando juntos o desejo e o sentimento de entender que aquilo que eu possuo, a minha casinha onde eu moro, os meus bens que eu tenho, que eu posso estar usando tudo isso para estar anunciando o amor de Cristo. Seja de qualquer forma, seja abrindo a porta da nossa casa
para receber pessoas e conversar sobre o amor de Deus. Seja para alguém que está precisando, às vezes, conversar e desabafar. O próprio nosso irmão Mário Machado, ele contando sobre a sua história, por isso que comentei, né, que talvez para ele tem esse apego pessoal. Ele falando, né, contando de que na família dele não eram cristãos. O pai chegando, sempre brigando, batendo na esposa. E ele fala, contando, quando ele era moleque, ele achava uma brechinha na cerca, saía, fugia, saía de casa, atravessava a rua, ia na casa de um irmão que sempre abria a porta da sua casa para estar recebendo pessoas e ali anunciar o Evangelho. O irmão que não se preocupava se sua casa ia ficar suja depois ou não, mas ele, desde criança, foi acolhido por um desses irmãos. E ali ele creu. E hoje é alguém que está produzindo cada vez mais frutos para a glória dele. Ele deu um pequeno exemplo para mostrar de que às vezes nós achamos de que isso não faz diferença. Mas a vida dele é fruto de alguém que não se importou com seus bens materiais, de alguém que não se importou com aquilo que tinha, mas que tinha um desejo maior de acolher as pessoas que precisavam de Cristo. A pequena diferença, e pode parecer pequena, por isso que nós falamos hoje de manhã, não é somente a missão lá longe, em lugares mais longínquos do mundo. O fato de você abrir a porta de sua casa para acolher alguém que precisa, é uma missão que pode fazer uma grande diferença na vida de muitos. Possamos estar sempre trabalhando juntos, né? Juntos nisso, fortalecendo esse sentimento no nosso coração, na nossa vida, para juntos também estarmos fazendo a missão nas nossas casas, nos nossos lares e no nosso local de reunião, como nós temos comemorado 3 anos daquele local onde nós nos reunimos. Que juntos possamos estar fazendo ali a diferença naquele local, transtornando as pessoas ao redor, porque nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Deus assim nos abençoe. Amém.